Quero falar de um assunto sério agora aqui na capital, de um corredor que perdeu a vida depois de participar de uma maratona. Foi maratona aqui em São Paulo, final de semana. O Júlio Barreto tinha 50 anos, passou mal, ele cruzou a linha de chegada, ele se esforçou demais, como fazem muitos maratonistas, e ele começa a passar mal. Um participante que também é médico contou que ele fez os primeiros socorros ali no Júlio. E ele disse que esse atleta teve uma parada cardíaca. Então, se ele teve uma parada naquele momento, se existisse uma ambulância ali na linha de chegada, com todos os equipamentos necessários, pode ser que esse homem estivesse vivo. Porque o Júlio demorou para ser resgatado por equipes médicas. Então fica a pergunta, será que ao fazer uma maratona, os organizadores não deveriam pensar nisso? Quantos atletas que se esforçam para chegar? Principalmente se você quer ganhar uma posição maior, se você quer melhorar o seu tempo. O Diógenes falou aqui para mim que você foi melhor, você fez 3 vezes, né? 3 vezes passado. E o teu objetivo não era ganhar, porque tinham atletas mais preparados. Era terminar a prova. Mas você queria melhorar o seu tempo também. Eu sempre quis. Então, quando você quer melhorar o seu tempo, você chega na linha de chegada, rapaz, você se esforça. É verdade. Como é que você não deixa uma ambulância na linha de chegada sabendo que os atletas dão o máximo quando eles estão ali pertinho? Foi uma fatalidade ou foi uma morte que poderia ter sido evitada? Vamos ver a reportagem. Era madrugada quando fogos de artifício deram um sinal de largada. Mais de 32 mil corredores tomaram as ruas de São Paulo num evento que parecia transmitir organização e segurança para receber atletas do mundo todo. Júlio Barreto participava da maratona, mas a corrida terminou de um jeito que ninguém esperava. O atleta de 50 anos passou mal depois de cruzar a linha de chegada. Morreu pouco tempo depois de completar a maratona. O que sabemos é que mal-estar súbito durante ou logo após uma prova intensa pode estar associado a várias causas, dentre elas arritmias cardíacas graves, infarto agudo do miocárdio e outras doenças cardiovasculares prioritariamente. Foi uma fatalidade. Ou a corrida de Júlio poderia ter um desfecho diferente. Esse médico que participava da maratona prestou os primeiros socorros ao Júlio. Para ele, o evento não estava preparado para esse tipo de ocorrência. A primeira ambulância chegou com 7 minutos de parada cardíaca, não tinha ideia, o que é um absurdo num evento desse tamanho. A próxima ambulância só foi chegar com 15, 16 minutos de parada. Colocamos o DEA, precisou fazer vários choques e aí transferiram o paciente em uma ambulância que não era uma ambulância intensiva, não era uma ambulância que comporta a gravidade desse paciente. DEA é a sigla para um desfibrilador externo automático. O aparelho analisa o ritmo do coração e aplica um choque elétrico se ele estiver parando de bater de forma correta. O médico afirma que, depois de terminar a corrida, Júlio estava em parada cardíaca. No caso dele, ele precisou de choque todas as vezes que a gente parou a compressão. Um evento desse tamanho falhou muito. E aí pode ter a vida de uma pessoa em risco ali. De várias, na verdade, né? A corrida que Júlio participou tinha percursos de 21 e 42 quilômetros. Nesse ano, os organizadores celebravam a 10ª edição do evento. Para participar da prova, os corredores precisavam desembolsar valores que variavam entre R$ 189 e R$ 380. A inscrição era confirmada depois do pagamento, sem a necessidade de qualquer exame médico. Nas redes sociais, participantes que viram Júlio passando mal ficaram revoltados. Essa corredora escreveu: "Muito investimento das pessoas para participar de uma prova com tanto nome, para pouco retorno. Eu fiquei chocada com a questão do rapaz e me fez pensar que quanto mais gente, pior." Outra participante também lamentou a morte de Júlio. Despreparo puro para intercorrências, levando à morte de um atleta. Exijam um atestado médico e tenham a certeza de que as equipes e aparelhos essenciais estarão 100% impecáveis e de prontidão para emergências. Na cidade de São Paulo existe uma série de encargos de documentos em que o organizador precisa entregar para a prefeitura para conseguir o alvará, para conseguir a liberação para estar entregando a corrida de rua.
Então a gente tem a fiscalização do poder público, a gente tem a fiscalização da Federação Paulista de Atletismo e da Confederação Brasileira de Atletismo. No regulamento, os organizadores se isentam de responsabilidades. Afirmam que todos os participantes devem estar em dia com rigorosa avaliação médica para a realização da corrida e que a organização não se responsabilizará pela saúde dos atletas durante ou depois da corrida. Em outro trecho, os responsáveis também afirmam: a organização não tem responsabilidade sobre o atendimento médico. No entanto, haverá para atendimento emergencial aos participantes um serviço de ambulância para remoção. Em caso de acidentes, não significa dizer que ele não terá responsabilidade, que o organizador não terá responsabilidade. Por quê? Porque cabe a ele fornecer todas as condições de segurança e em relação aos atendimentos no caso de eventual acidente. Então ele tem que disponibilizar ambulâncias, paramédicos, equipamentos, enfim, ele tem que ter uma estratégia para uma rota de fuga. Isso tudo faz parte da organização. A prática de atividade física reduz o risco de diversas doenças e melhora a qualidade de vida, mas principalmente em provas de longa distância, como uma maratona. A preparação não pode ficar só nos treinos. A avaliação médica é fundamental para identificar possíveis problemas cardíacos e saber se o corpo está, de fato, apto para enfrentar um desafio como esse. É importante que ela procure um médico, de preferência um cardiologista, para fazer um exame que chama ergospirométrico. Esse exame vai medir a nossa pressão, como funciona o nosso coração no esforço. E isso é fundamental, uma vez que as pessoas vão participar de algum tipo de prova, que é uma atividade um pouco mais intensa, um pouco mais longa e que exige um preparo. Júlio participava de um clube de corrida na zona oeste de São Paulo. Os amigos lamentaram a morte dele. Nas homenagens, Júlio aparece em circuitos de bicicleta e corridas na praia. A organização do evento também lamentou a morte do participante. Disse que Júlio teve perda de consciência e ausência de resposta a estímulos, mas que foi atendido prontamente pela equipe médica do evento, que fez as manobras de reanimação. Os responsáveis afirmam que Júlio foi levado para o hospital, onde recebeu suporte avançado, mas não resistiu. A nota causou estranhamento ao médico que tentou salvar a vida de Júlio. Os fatos contados aqui são totalmente equivocados, para não falar outras palavras. A equipe médica deles não atendeu de prontidão. Estava eu, mais 5 médicos e alguns outros profissionais da saúde tocando a parada deles durante 10 minutos. Amigos e familiares tentam entender o que aconteceu e se a morte do corredor poderia ter sido evitada. Você viu? Não tinha ambulância depois da linha de chegada. Para um evento tão grande, que cobra uma inscrição tão cara, com tantos participantes, o lucro deles foi enorme. E ainda assim, eles não pensaram em ter uma ambulância após a linha de chegada, que é um momento de exaustão dos atletas. Aí, a primeira ambulância só chegou 7 minutos depois, mas sem os equipamentos necessários. Chega uma ambulância apenas para transportar o rapaz para o hospital. E os médicos disseram, se for transportado, ele vai morrer. Ele precisa agora, nesse momento, receber os primeiros socorros. Aí vem a segunda ambulância, que demora 15 minutos. Então não tem esse negócio, porque a nota está dizendo que os médicos fizeram um atendimento pontual. Imediatamente, isso é mentira, Jorge. É verdade, Passai. Olha só, uma coisa importante. Um cara que vai correr uma maratona, não acorda, eu vou correr uma maratona. Começa por aí. E ele era um cara preparado. Fazia parte de um clube de corrida, já tinha corrido muitas outras provas. E um médico que o atendeu, Passai, assegurou que demorou todo esse tempo que você acabou de falar aqui. Portanto, a única conclusão que a gente chega é que a organização do evento não teve a cautela necessária de ter uma estrutura ali, logo na linha de chegada, para dar um atendimento adequado.